Vamos lá então? Estamos ao vivo com o Eliseu Capoeira. Fala, querido, como é que tá? Obrigado pelo tempo aí que você proporcionou pra gente. Fala, Rafael, tranquilo? A toda a galera aí que tá nos acompanhando aí, grande abraço a todos. Vamos que vamos. Bom, o Eliseu tá com luta marcada, tá em camp. De novo, agradecer a disposição aí para parar um pouco da loucura do treinamento e bater um papo com a gente. Como é que tá? Conta pra gente da rotina de treino, como é que tá o dia a dia aí. E a luta é dia 14 de março, certo? Isso, dia 14 de março, em Brasília. Cara, tô muito empolgado, pra falar bem a verdade, cara. Feliz demais, né? Tá lutando novamente. Queria ter lutado antes, mas de qualquer forma, acho que tá lutando no primeiro evento do ano no Brasil, acho que é bom demais também. E vai ser o co-main event, né? A luta principal é o Kevin Lee contra o Charles do Bronx, o Charles Oliveira. E aí o co-main event é você contra o Alexei Kunchenko. Cara, eu não sei te dizer se é o Common Event, para falar bem a verdade. Eu acho que, se eu não estou enganado, o Common Event deve ser do Demian Maia com o Durinho. Ah, tá. O que eu tô olhando aqui, ó, eu tô olhando na. Ah, então, pode ser mesmo, porque a luta do Demian não tá nem aqui ainda. É. O que eu tenho aqui era o Kevin Lee contra o Charles do Bronx, você contra o Alexei, o Johnny Walker contra o Nikita, aí o Muradov contra o cara de sapato, né? Sim. Jussier Formiga, cara, esse cara tá bom, bicho. Tá demais, cara. Tava vendo o card, tá alucinante mesmo. Né? Bastante brasileiro, mas casado assim, as lutas casadas é excepcional, com só atleta de alto nível mesmo. Tem tudo aí para ser um dos melhores cards aí, né? A única coisa que eu acho é que você falou, eles colocaram o Demian pra lutar com o Durinho, né? É uma luta ótima, mas dá uma pontinha de dor no coração de ver dois brasileiros lutando, né? Verdade, cara. Tanta gente pra eles colocarem os caras pra lutar, tem que botar brasileiro contra brasileiro no Brasil, né? Exatamente, cara. E no Brasil ainda, né? Pois é, podia aproveitar e tentar puxar uma torcida, fazer uma festa, né? Exatamente, dividir a torcida. Mas, cara, de qualquer forma, assim, olhando pelo lado da luta, cara, tem tudo para ser um lutão também. A gente sabe da qualidade, né, técnica dos dois. E, cara, vai ser uma guerra, com certeza. Nossa Senhora. Ó, eu quero entrar mais nesse teu camp, como é que tá a sua preparação e tal, mas eu quero falar do ano passado e tal. Eu tava reassistindo a tua luta lá na China, só pra ter um entendimento melhor pra gente conseguir bater um papo hoje, né? Cara, e que dor no coração que dá de assistir aquilo lá, né, cara? Pô, terceiro round, eu assim, o que aconteceu, que não sei o quê. E eu tinha na minha cabeça, ainda bem que eu assisti, porque eu tinha na minha cabeça, eu ainda comentei com a minha esposa, a gente tava almoçando e eu fiz assim, cara, o Eliseu, ele tá vindo assim, ele tá sem perder desde. Ele perdeu a estreia, e aí ele tá vindo invicto desde 2016, sem perder nenhuma e tal, não sei o quê. Aí eu fui olhar e falei, caramba, é verdade, na minha cabeça foi tão assim, a luta estava super disputada, mas quem estava dominando o controle do cage era você, indo para cima e botando a pressão. E aí, 15 segundos para acabar a luta, tem um comentador aqui do UFC, o Joe Rogan, que ele tem um podcast e ele fala bastante de MMA. Ele fala assim, cara, o negócio ali é o seguinte, são dois profissionais de alta qualidade. Se você fez um zig e tinha que ter feito um zag, a luta pode acabar. E é por isso que é tão mágico e é tão excitante pra gente assistir o UFC. Na verdade, você nunca sabe o que vai acontecer, né? Sim, exatamente. O grande lance, né, do MMA, desse esporte, é justamente isso. A luta só vai terminar, né, quando algum dos atletas desistirem ou for nocauteado ou finalizar. Então, até o último segundo do último round vai ter luta, né? Mas, assim, falando sobre essa luta, cara, faltou, acho, um pouco também, lógico, né? Eu assisti ela várias vezes, eu fui buscar mais a luta. Eu acho que tinha que ter sido ao contrário, foi um pouco de erro de estratégia.
né, também. Tipo, Mas é chegar no uma luta final, tentar legal. administrar mais um pouco ali, Que na verdade, tava ganha, né, cara? sim, quem tinha que vir buscar era ele, mas Felipe Silva, que é um cara que sempre está me acompanhando nos corners, né, que é um dos meus técnicos principais, não pôde ir, né, então é um cara assim que é praticamente meu coração também lá dentro do octógono, e ele não foi porque ele ia lutar um dia, uma semana depois, acho que era uma semana depois, e aí ele não pôde me acompanhar nessa luta. Então, assim, pode ser um pouquinho também ali, às vezes, de tá segurando o âmbito para poder, né, chegar no nosso objetivo. Entendi. Mas assim, não me arrependo de nada, né, cara? Eu acho só que esses foi, 9 segundos foi pra cima, sem parar, né? Podia ter, Claro. como você tá dizendo, o erro ali foi não ter tirado o pé do acelerador, talvez, né? Porque podia ter administrado melhor e tal, mas mostra o guerreiro também, com a luta ganha e não parou de ir pra cima e vai, bota a pressão. Com certeza, eu acho que o mais frustrante é você sair de uma luta e você não ter dado o máximo, sabe? Exatamente. Eu podia ter. Não, cara, deu o que infelizmente aconteceu. Mas assim, eu acho que também foi meio que o juiz se precipitou, podia ter. Porque eu caí, quando eu bati as costas no chão, eu tava vendo o cara, eu tava vendo o meu oponente, né? E o juiz já interrompeu, não esperou nem. Não, exato. Foi super rápido também, né? Foi super rápido. Provavelmente se o cara tivesse vindo, ou eu teria raspado, ou eu teria jogado alguma finalização. Né? E o juiz acabou que não deu, né? Não deu essa opção para mim. Mas, infelizmente, é isso que acontece. E a viagem para a China, teve algum... Que é uma viagem dura também, né? Aquela viagem para a China. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei entre viagem, né, de ida e volta e mais estadia lá, deu 10 dias no total. Entendi. Provavelmente eu devo ter ficado 8 dias lá. Pouco tempo para se adaptar também, horário, comida, tudo, né? Mas eu estava fazendo já uma adaptação no Brasil, de horários de treino, por mais que, lógico, muda clima, muda tudo. Mas, assim, a gente se dispôs a fazer isso, a mesma coisa que bater o peso. O peso tem que bater 77 quilos, então eu me estou à disposição a isso, né? Eu me coloquei a essa categoria e eu tenho que bater esse peso. É a mesma coisa, eu me predispus para poder ir para a China e eu tinha que fazer meu trabalho, né? Claro. Independente da consequência. Claro. Então não tem que colocar culpa em alguém, nada. Isso aí é consequência da luta mesmo e pelo contrário. Eu consegui fazer e venho fazendo um bom treinamento agora, né? Deu tempo de eu dar aquela reavaliada na base, treinar com uma galera que eu queria treinar aqui no Brasil mesmo. E, cara, eu tô feliz demais mesmo por estar lutando no Brasil, né? E tá podendo aí mostrar de novo. Vai ser uma festa demais, né? Vai, com certeza, cara. Tô indo assim, muito focado pra luta mesmo. Como é que tá a sua rotina de treinamento aí? Você tá no Paraná, é isso? Você treina aí no Paraná? Conta pra gente. Eu treino em Curitiba, né? Uhum. Eu sou de Francisco Beltrão, sou do interior do Paraná, mas o meu camp de treinamento basicamente é todo em Curitiba, né? Eu treino na academia Sim System com o meu head coach, Cristiano Marcelo, né? Junto com o Felipe Silva, com o Rafael Carvalho, com o Fábio Cunha, né? Com toda essa galera. Time de peso ali, né? Isso, Rafael Teixeira, tudo grandes nomes e grandes profissionais que foram luta também. Né? Então os caras têm conceito, eles têm prioridade naquilo que eles passam para você, né? Sabe o que eu tenho curiosidade? Como é que é da parte de dieta, cara? Os caras têm falado bastante de dieta. O teu corte de peso é tranquilo? Você começa uma dieta um mês antes? Como é que você faz essa parte? Cara, a minha eu não sou muito leve, sabe? Eu tenho uma estrutura óssea pesada, então eu começo a fazer dieta praticamente 3 meses antes. 3 meses antes da luta. Eu venho perdendo o peso já há um bom tempo antes da luta. E assim, a dieta, né, como eu disse, você tem que bater o peso, então não interessa. Isso não é que é uma batalha, você tem que bater e pronto. A batalha é lá dentro do octógono.
Mas, assim, cara, não tenho tanta dificuldade pelo fato de eu vir há um grande tempo, um grande período antes. Mas quando eu tinha que fazer essa quebra de peso um mês antes aí, cara, era bem complicado. Fica Esse puxado, né? 92, 94 quilos para 77 é bem puxado. E não é muito gostoso de fazer dieta, mas Não tem jeito, essa tem que viver na dieta, né? faz parte do esporte. Eu não sou atleta, mas eu tô com mais, eu fiz 40 anos já, então a dieta agora é constante, porque, cara, você sai da dieta assim, um fim de semana, engorda 3, 4 quilos e demora 3 semanas para perder aqueles 3 quilos que você engordou em 2 dias, cara, tá uma loucura. O corpo da gente reage conforme passa a idade e tal. E você acha assim, o corte de peso? Eu costumo falar muito que quando a usada entrou pesado no UFC, eu acho que assim, o que acontece, tem muita gente que fala, porque os nossos atletas, os brasileiros, você vê, caíram muito de rendimento, né? Grande parte deles. E eu não acho que, mas o pessoal associa muito a usada com doping. E eles esquecem que eu acho que a parte que mais interferiu foi a reidratação depois do corte de peso. Sim, exato. É porque é justamente por essa baixa drástica nos últimos dias, né? Uhum. Então o atleta ele tem que se adaptar a um tempo folgado, ele tem uma folga de tempo para fazer a perca de peso. E realmente achar qual a categoria que ele vai conseguir lutar, né? Porque tem uns caras que tentam perder 15 quilos, 10 quilos antes da luta e não conseguem reidratar a tempo mais. E aí você vê na performance deles, né? Não tem como. Se a gente pegar, por exemplo, você vai fazer uma corrida aí básica, são 32 horas para fazer uma recuperação praticamente. Então imagine você defasar teu corpo ali, perder 10 quilos, 12 quilos na semana para recuperar em 24 horas. É impossível ele estar 100%. Um grande exemplo disso foi um cara que eu já tinha falado aqui, né? Eu falei com o Diego, a gente falou com o Diego Ferreira, que lutou há 2 semanas atrás, uma luta sensacional, ganhou do Anthony Pérez, que é um exemplo imenso do que a gente está falando aqui agora, né, cara? A usada entrou, ele não consegue se achar mais numa categoria, ele tá pequeno pro que ele lutava, ele tá muito grande para a categoria de baixo, ele já passou assim de 3 categorias e tá tendo assim um problemão com o corte de peso, porque e os caras falam, não, é porque depois que a usada entrou, ele devia estar tomando alguma coisa, agora não toma mais. Eu falei, não, exame antidoping sempre teve. Eu acho a grande diferença é o sistema da usada. A usada, para o pessoal que não é familiar, os atletas cortavam o peso e reidratavam com soro, igual você estava no hospital, né? Bota na veia e reidrata, porque reidrata o corpo muito mais rápido. E a usada proibiu isso. Eu acho que um fato interessante, que até era para ser aprovado, não sei se a Kickback está isso dentro do UFC, mas essas categorias intermediárias, né, que já eram para ter sido... Que seria interessante. Eu seria um caso, provavelmente, que iria subir para 7,9 tranquilo. Que seria ia ser 175 aqui, certo? Um super meio não, 79 quilos, né? Mas em pound aqui que eles fazem, tem a 155, 170 e aí 185. Eles iam fazer uma no meio dessa, né? 175,5. Isso, por aí. Ia ser legal, né? Ia ter bastante... Sim. E até pelo fato também, já que eles querem manter uma integridade, porque a verdade é o seguinte, quem é 8,4 não vai abrir mão para subir para 9,3. São poucos os casos. 7,7, quem é 70 sobe para 7,7, quem é 8,4 desce para 77. Isso. Então essa categoria é muito concorrida nesse fato. Ninguém sai dela, só entra, né? Então é bem complicado. E eu acho que iria dividir um pouquinho mais, porque daí nós ia ter também a 88, né? Eu fico meio confuso porque eu acompanho aqui em libras deles, né? Em libras, sim. Eles têm aqui a 185, que é a categoria do Borrachinha. Sim, 8,4. E aí tem a 205, que é a do John Jones. Certo? Então são 20 pounds, cara, que são 10 quilos praticamente. Entendeu? O jeito de converter mais fácil é cortar no meio, não é exato, mas é mais aproximado.
Sim, isso para quem desce, né? Que desce Exato. E esses caras. faz muita diferença, porque na verdade os últimos 5 quilos ali, né? Que é os mais complicados de perder, né? Entre os 3 a 5 quilos ali, que É o da é o mais. sauna, né? É o da sauna, exatamente. Então, e é um gap muito grande, né, de peso. Então, quem tá lutando no 205, que deve ser o quê? 100? 90, 90 93, né? Quem tá lutando isso, o cara normalmente anda por aí no dia a dia com mais de 100 quilos, né? Com certeza. 105, 110 quilos. Isso, e aí se ele descer, ele é grande. E se ele ficar ali, ele vai ser... Então, assim, os caras realmente, eles têm que achar um meio termo. O Dana White disse que não... Essa conversa vem rolando há um tempão já, né? Inclusive, esse cara, o Joe Rogan, que é o comentarista deles aqui nos Estados Unidos, ele sempre falou disso. Sempre falou, tinha que ter... cada categoria que tem, você tinha que botar uma no meio, praticamente. Entendeu? Porque tem no box, né? Tem no box. Exato, e foi o que o Dana White falou. Ele falou, mas aí vai virar igual box. Aí perde relevância, vai ter um lugar, um negócio que tem 20 campeões, não tem interesse, entendeu? Eu não concordo. Mas o grande lance é que, olha só, hoje o plantel do UFC está em 600, quase 700 atletas. Então, cara, tá folgado. Tem talento demais ali, né? Mas eu acho que quando ele falou mais por perder o interesse, entendeu? Ele falou, se tiver muita gente como campeão, perde um pouco o interesse. Porque aí ele falou, tem 20 campeões no UFC, entendeu? Mas o interessante, eu acho que seria nessas 3 últimas categorias só. Né? Sim. Porque as mais leves, o pessoal move fácil entre elas. Né? Move fácil, a diferença de envergadura já não é... Não seria não ia ter tanta relevância que tem, né? Isso. Eu acho também. Hoje à noite tem o UFC 247 aqui. Isso aí. Que tem a luta do John Jones com o Dominic Reyes. Eu vi um tweet do oh meu Deus, fugiu o nome dele, do rapaz que lutou com o Anderson, que ganhou do Anderson. O Chris Weidman. O que foi a última derrota do Chris Weidman foi exatamente o Dominic Reyes, né? Ele nocauteou o Weidman. É que ele fez a subida de peso lá. Isso, é outro cara também que também tá sofrendo com essa... Ele ficou fraco para a categoria dele, porque ele não recupera mais do mesmo jeito. Tentou subir, e para subir ele é pequeno para a categoria de cima. Exatamente. É isso que eu ia falar. Ele não ficou fraco para a categoria de cima, mas ficou com a envergadura, no déficit de envergadura. Aí ele deu um tweet aqui dizendo que ele acha que o Dominic Reyes nocauteia o Jones no primeiro round. Olha que legal. Para ele vai ser bom isso, né? Para ele ia ser ótimo. Então, tem algum palpite? Vamos lá. Tem o John Jones contra o Dominic Reyes. O Common Event é uma luta de título também, que é a Valentina Shevchenko com a Caitlin Shokahan. Ela treina no Renzo. Eu vejo ela, sim, uma vez por semana ela tá lá. Eu tô lá, né? Ela tá lá muito mais que uma vez por semana. Sim. Eu vejo o pessoal sempre lá. Eles chamam ela de Blonde Fighter, a lutadora loira. Cara, essa luta aí vai ser, bem sincero, cara, acho que vai ser até mais empolgante do que a principal do John Jones com o Reis, né? Sabe da Valentina, que ela é versátil, né? E dura quanto é, tanto é que estão aí para fazer a defesa, né? Ela vai fazer a defesa, né? E a Caitlin tá com a mão cheia ali, porque a Valentina é muito dura. E ela vem ali também, né, como desafiante, e tá vindo com tudo. Então, cara, eu acho que tem tudo para ser uma das melhores lutas, se não for a melhor essa luta aí. Eu assim, vou dar o meu palpite aí, que eu acho que a Valentina consegue levar. E da do John Jones com o Reis, cara, eu acho que, pelo histórico que o John Jones tem, de tudo, dessas lutas, né, dele... Nunca entrou como azarão, mas sempre o pessoal falando que ele não ia conseguir e tal, e o cara chega
vai passando round por round e a gente vê por que o cara é campeão. Muito técnico, né, cara? Muito técnico. Então eu acho assim, o Reis vem com muita vontade, é um cara que tem uma mão pesada, né? Ele é canhoto, então assim, os golpes entram diferente, ele sabe triangular de uma forma excepcional. Mas, cara, eu acho que a hora que o John Jones começar a soltar as magias dele ali, que começar a fazer esse uso da envergadura, eu acho que o Reis vai acabar se perdendo e não vai ter pra ele, não. E o cara sente também, acho, né, cara? O cara começou, o Bruce Buffer entra ali, o cara levanta a cabeça, tá o John Jones parado do outro lado do cage ali. Exatamente, tudo isso, né? Eu acho que os caras acabam dando mesmo dá um passinho para trás. E o respeito, né, cara? O cara não vai. Assim, eu vou dar. Assim, eu não luto, né? Então pra mim é fácil falar isso. Mas se fosse, por exemplo, a minha chance, cara, vai pra cima e tenta o que dá. Mas rola um respeito tão grande que fica. Que o cara fica ali naquela hesitação e ali é o jogo do Jones, né, cara? Ele vai. No caso eu vejo muito assim, eu acho que até tem, né, essa vontade. Eu sou um cara que sou muito fã do Shogun, né? Sempre fui muito fã dele. E quando eles lutaram aquela vez, a gente viu, né, a vontade ali do Shogun, aquele Muay Thai dele, que, cara, é sensacional. Só que daí quando começa o cara a pegar o tempo e começa a ver que o cara tem uma técnica, um domínio de distância espetacular e que nada funciona contra o cara, que bate no cara, o cara tá nem aí e revida de uma forma muito mais precisa. Então aí você vê que o cara realmente é acima da média. Eles têm uma teoria interessante que o Jones cresceu, o John Jones tem 2 irmãos que são jogadores profissionais de futebol americano, né? A família inteira ali é atleta de elite, assim, o gene da mãe e do pai ali tá bom, né? Tudo esportista. Os caras até falam brincando, falam, pô, congela mais uns 3 ou 4 ali e deixa porque o negócio ali tá bom. Tá fluindo. E ele fala, cara, que os irmãos dele são mais velhos que ele e ele saiu na porrada direto, assim, dentro de casa, cara. Que foi por isso que ele aprendeu a lutar. Falam que o John Jones é o primeiro faixa preta de MMA, né? Isso, é verdade. Cara, acho que foi o ano passado. O ano passado, retrasado, eu vi ele com uma faixa roxa lá no. Ele tinha acabado de ganhar a faixa roxa dele de jiu-jitsu, alguma coisa assim. O cara que se formou mesmo ali na base do MMA. Ele treinou MMA, né? Foi pra luta e já fazendo essa escola do MMA já. Não teve não teve uma raiz em alguma coisa assim, né? Tem muitos atletas assim também, né? O próprio. Já tem bastante. O Rory McDonald, que foi pro Bellator e agora tá no PFL, ele também. Ele treina MMA desde que começou. Ele começou treinando MMA, nunca se aprofundou em nada, como o Saint-Pierre também. O Saint-Pierre, ele tem, assim, ele é muito bom. Ele nunca foi um wrestler, mas o wrestling dele é top de linha. Só que ele é do Karatê, né? Ele tem as raízes no Karatê, né? Então, voltando agora para a sua luta. Como é que tá a programação do ano? A gente vai puxar a sardinha aqui, lógico, né? Porque a vitória vem agora em Brasília, com certeza, não tem... Amém. Certeza. Se for depender da torcida aqui agora... com certeza. E como é que tá a previsão? Tá cedo no ano ainda? Dá pra encaixar mais umas 2 lutas? Como é que tá a tua expectativa aí? Cara, a minha vontade é sempre lutar mais e mais, sabe? A minha vontade mesmo é lutar esse de Brasília e fazer pelo menos mais 2 lutas, né? Fechar o ano aí com 3 lutas. Eu não consegui ainda fechar um ano no UFC com 3 lutas, né? Foi bem complicado, sempre marcando, mas aí luta caindo, marcando de novo, lesão. Então, assim, esse ano, lógico, agora é um degrau de cada vez, é passar essa luta aí, mas já tá avisando, claro, né? Para daqui mais 2, 3 meses, mais uma outra luta. E quem sabe, né, em maio, né, que já tô sabendo que o Brasil tem maio novamente, né? Tem maio, então a gente tá em fevereiro, fevereiro, março, abril, maio, dá 3 meses, dá 3 meses certinho de preparação para você aí. Então, quem sabe, posso estar me jogando nessa também, né? A vontade tudo depende, claro, da organização. Claro. Mas eu tô aí, tô me preparando e me chamar eu vou. Vamos nessa então.
Gente, ó, eu vou deixar você ir. Eu quero agradecer demais aqui a tua participação no MMA. A gente começou esse podcast há 2 anos atrás, eu e o Borrachinha. Logo depois da luta deles em Vegas, ele veio passar um tempo aqui e a gente começou a gravar, só que aí ele entra em camp e tal. Aí deu uma pausa, umas férias no podcast e a gente tá pegando de novo, então. E eu queria agradecer demais você ajudar aqui na participação e, nossa, cara, tô feliz demais de ter falado com você. Estamos numa torcida grande aqui para Brasília. 14 de março, Eliseu Capoeira, vamos arrebentar lá, né? Com certeza. Eu que agradeço, Rafael, aí pela tua atenção, cara, excepcional, estou sempre à disposição aqui, e quando é vindo assim, né, de bom coração, sempre é muito bem retornável daqui para lá também. Beleza. Então, cara, só tenho a agradecer mesmo pela atenção sua aí, de todo o pessoal. Sei que a galera curte muito também o meu trabalho, né? Afinal de contas, é um trabalho sério, é na humildade ali, mas é com o coração. Nossa, E, cara, só tem coisa boa vindo aí, né? Só vai ficar claro, melhor. com certeza. E vamos com tudo. 14 de março vai ter o Eliseu Capoeira lá em cima, lá, dando o melhor, sempre o melhor, com toda a vontade do mundo, representando cada brasileiro, cada fã, cada torcedor aí que bota muita fé em mim. E, cara, vamos lá, vamos buscar o que é nosso. Como é que o pessoal faz para seguir você? Qual que é o seu Instagram, Facebook? Meu Instagram é Eliseu Capoeira, né? Eliseu Capoeira é Eliseu com Z. Instagram, Facebook, Twitter, tudo é Eliseu Capoeira. Colocou Eliseu Capoeira lá, vai achar todos os links. Vamos seguir lá então, acompanhar e ajudar na torcida. Assim, ele tá lá treinando igual um maluco para chegar e dar aquela alegria pra gente. O mínimo que a gente pode fazer é apoiar e torcer, né? Que é isso, é o mínimo também que eu posso retribuir, né? Poder representar o meu público aí. Tá representando bem demais, irmão. Obrigadão, viu, cara? Um grande abraço, que termine tudo bem no teu camp aí, vamos com tudo pra cima e dia 14 de março estamos lá. Nossa, vamos com tudo. Abraço, querido. Obrigado, viu? Valeu, gente. Eliseu Capoeira. Obrigadão, querido. Um abraço.